Nesta noite, irmãos, eu quero trazer à igreja de Deus uma mensagem que nós ouvimos aqui, também com Aguilar. É uma homenagem que eu quero fazer a esse irmão. Deus me deu uma palavra tão bonita para falar para vocês. Mas hoje eu estava ali organizando o material e encontrei essa ministração dele. E eu quero trazer esta mesma palavra para vocês, para lembrar aos irmãos como este irmão amado que partiu para o Senhor era profundo e ao mesmo tempo, simples ao mesmo tempo, profundo nos seus ensinamentos. A palavra que ele nos deu é o espírito da serpente. Eu não sei se vocês estão lembrados quando ele falou sobre a serpente aqui neste auditório. Isso foi em 2011, se eu não estou enganado, né? O versículo é de Gênesis capítulo 3, versículo 1, primeira parte do versículo, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis da árvore do meio, ou não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção, irmãos, na construção desse texto. A velha serpente, o diabo, se aproximou da mulher, e a Bíblia diz, mais sagaz que todos os animais selváticos que vivem nas selvas, perguntou à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E foi com esse único texto, com este pequeno texto, que o irmão nos trouxe essa belíssima exposição que eu quero trazer para vocês aqui hoje, nesta noite. Então prestem atenção, irmãos, prestem bastante atenção, porque a palavra do irmão foi mostrar à igreja que ela precisa estar atenta a esta velha serpente, que já estava lá no Éden, e cuja trajetória da humanidade ela vem desvirtuando, e o intento dela é afastar o homem de Deus, é induzir o homem ao erro, e você poderá estar sendo induzido ao erro neste momento, até pela sua mente, pela influência dela, agora, na sua mente. A influência dele, do inimigo, do seu inimigo, sobre a sua mente. Né? E ele começou assim: reside na serpente um super paralelo figurativo com o inimigo, com Satanás. Serpente, no hebraico, quer dizer, é a palavra nagash, que quer dizer aquilo ou aquele que sibila. Aquilo ou aquele que sibila, que faz aquele barulhinho. Vocês já viram esse barulhinho de serpente? Nesses filmes que passam aí? Hã? De repente até, você já viu uma serpente diante de você? E ele diz, sibilar, sussurrar. As tramas são feitas a boca miúda. As tramóias, as traições são feitas no sibilo. Sem perceber, ela se aproxima de você, vai no seu ouvido. É isto que o Dorival Júnior está falando? Não é bem assim. A serpente é um animal selvático, vive na selva. Agora vejam a ilustração que o irmão nos trouxe. Na Bíblia, o animal doméstico é um tipo de discípulo, porque ele aceita, ele se sujeita
ou se deixa dominar pelo seu discipulador, pelo seu dono. Olha que interessante isso. Eu tenho um cãozinho em casa, irmãos, chamado Tommy. Tommy. Eu falo, não faça. Eu brigo com ele, chamo a atenção dele, ameaço. A mulherada toda fica contra mim e defende aquele bichinho de 4 patas. Daí a pouco eu falo, eu chego e falo, pronto, briguei com ele, né? Estamos rompidos. Que nada, irmãos. Eu chego perto dele e depois faço assim. Ele pula. Eu falo, eu preciso aprender a ser perdoador igual esse cãozinho. Vamos aprender com os bichinhos? Então vamos aprender com a serpente? Ele diz, na Bíblia, o animal doméstico é um tipo de discípulo que se deixa dominar, que obedece. A pessoa que não se deixa discipular é filhote de serpente. Porque tudo aquilo que o discipulador diz para ele, não faça isso, meu querido. Meu querido, cuidado com isso. Meu querido, cuidado. Sibila, capeta. Nervoso não. Só um pouquinho fiquei agora, mas já passou. Isso pode acontecer com qualquer um. Até com um bom discípulo pode haver momentos em que você ferra. Uma vez, uma Valtinho me chamou a atenção por causa de uma atitude minha, independente, quando eu namorava a Luísa. E ele chamou minha atenção. Irmãos, eu fervi por dentro da família. Senhor, me segura que não vou responder esse velho. Ele chegou igual um tempo. Eu falei, mas eu não fiz nada. Eu não tinha feito a episódio. Eu falei, não tinha feito nada. Mas ele sabia o que estava falando. Ele sabia o que estava falando, porque o que ele falou era o que tinha passado no meu coração, na minha mente. Eu só não consumei. Porque eu tinha um temor de Deus. Ele dizia, não ande sozinho com ela. Não ande sozinho com ela. Isso aí, você dá conta. Você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas carnal também. Fraco também. Podre também, miserável homem também. Irmãos, o selvático, o filho de serpente, o filhote de serpente, está sempre pronto a não obedecer. Com quem você hoje aqui se assemelha? Com quem você está se assemelhando? Essa palavra é séria, irmãos. É séria. A Igreja Vitória, o presbitério da igreja, nunca colocou os irmãos debaixo de um jugo, no sentido que vocês nunca poderão questionar alguma coisa. Quantas vezes os irmãos me procuram a gente para questionar coisas que não discordaram, não concordaram com alguma coisa? Os irmãos têm plena liberdade de fazer isso. Mas o sibilar, pelos corredores, pelos celulares, pelos questionamentos, isso pode ser coisa de filho da serpente. Então tome cuidado com isso. Você pode estar até bem intencionado, até querendo ver as coisas melhorar, mas a forma como a coisa é feita pode ser inspirada pela serpente. Entende o que eu estou falando, irmãos? Vocês entendem o que eu estou falando? Em nome de Jesus, entendam isso. Não seja um animal selvático, seja um animal doméstico que se deixa discipular. Viu, princesa?
Coisa linda, eu cheguei de você assim, eu olhei para Deus, que mulherão é esse que está chegando aqui no corredor? Eu e ela no corredor, eu e essa morena. Olha que menina bonita. Aí o pai fala assim: Tirza, cuidado, Tirza. Cuidado, que tem uns camaradas aí que não são filhos de serpente. Sabe, minha filha? E você foi criado no Evangelho. Você conhece o Senhor. Aí começa com o sorvetinho. Esquenta nada. Está ouvindo o que esse velho está falando? Não. Esse é o papel dele. Essa é a missão dele. Agora, se você for filha de Deus, você vai se submeter. Se você for filho de serpente, estou falando de sua mãe não, tá? Se você tiver com a sua mente, você vai ver o resto da mensagem. Dominado por este espírito, você vai resistir. A serpente é astuta. Do hebraico, harum, ardiloso, sorrateiro, sutil. A serpente usa sua ardilosidade para deixar muitos crentes em situação difícil. Como ele é astuto, sutil, como ele é manipulador, como ela é inteligente, ela pode te colocar em situações muito complicadas também. Ela pode armar ciladas para você, até que você caia no bote dela. Vamos correr. Serpente detesta a luz. Ela enxerga mais com a língua do que com os olhos. As armas de Satanás são mais adequadas à noite. Sem possibilidade, suas possibilidades são maiores à noite. Olha que comparação interessante. Sai à noite para buscar o seu alimento, as serpentes. Elas são das trevas. Nós somos da luz. Nós não somos das trevas. Ela detesta a luz. Quando você diz não, uma vez eu li para um jovem, tem familiares dele aqui no nosso meio aqui. Estava no retiro, eu falei com ele: moço, você é muito lindo, muito bonito, eu estou quase me apaixonando por você. Eu falei para ele: você não pensa? Estou quase apaixonado por você. Bonito que você é, rapaz. Abre o seu olhinho. Cuidado, rapaz. Aí eu li um texto para ele, de adolescência, sobre a questão do relacionamento. E quando eu acabei de ler, eu percebi que ele não gostou. Como é bom ter gente cuidadosa, zelosa, né? Eu percebi que ele não gostou. Sabe por que ele não gostou? Porque o coração dele estava em trevas. Aí eu cheguei, abri a palavra e joguei luz. Quando eu lancei a luz iluminou as trevas dele. E ele não gostou daquilo. Depois só soube a notícia que ele enfiou os pés pelas mãos. Porque amou mais as trevas que a luz. Então preste atenção, a serpente detesta a luz, mas você é da luz. Você é filho da luz. Amém? Amém, Márcia? Ela tem sensores que a permitem enxergar de acordo com a temperatura do sangue da vítima. Crente frio não incomoda a serpente, mas um crente de sangue quente, aí sim ela percebe. Então ela percebe a sua temperatura. E aí quando você está no momento bom, viu, Porfírio? Está no momento de busca. Deixa eu dar um bote nesse sujeito aqui, ver se ele é crente mesmo. Aí pode vir uma decepção, vir um problema, vem uma frustração, vem uma mágoa, vem um ressentimento. Tudo sutilmente, machucando você, ferindo você. Por
Porque ela percebeu que você é sangue bom. Entende, irmãos? Está claro para vocês, irmãos? Eu preciso explicar mais? Não, né? Está claro aí, varão? Está tranquilo? Serpente não tem órgão auditivo, ela não ouve. Ela é autônoma, independente, determinada. Filhote de serpente é assim. Quantos crentes não querem ouvir? E a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso quer dizer que você tem ouvidos para ouvir, mas filho de serpente não quer ouvir. O irmão pegou longe a coisa. A serpente não tem ouvido, ela não pode ouvir, mas você tem, você pode ouvir. E se você não quer ouvir, é porque você decidiu não ouvir. Você está vendo, Priscila? Está vendo, Elisa? Tem que ouvir. Tem de ouvir. A serpente engole a presa, muitas vezes maior do que ela. Isso tudo o irmão pregou aqui, viu, queridos? A serpente engole a presa muitas vezes maior do que ela, com uma boquinha pequena, mas a sua boca é elástica. O diabo, ele pode engolir uma vida, mas ele pode engolir também uma família inteira. E ele disse aqui: se der lugar ao diabo, ele pode engolir uma igreja inteira. Com contendas, malícias, falta de limites, falta de autoridade, falta de unção, ele pode destruir uma comunidade inteira. Porque não cuidou. Ele disse assim: a igreja perde o candelabro, perde o testemunho. Quando ela perde isso, é porque a serpente já está no meio, destruindo vidas, destruindo famílias. É por isso, irmãos, nós não podemos brincar. O Fabrício ontem deixou uma mensagem. Aliás, o Fabrício fala de um jeito que só ele sabe falar, que eu não sei falar. Ontem eu dei um abraço nele e falei: cada vez que você falar, eu te amo mais. Porque você fala de um jeito que eu não consigo falar. Eu só sei falar desse jeito que estou falando com vocês aqui. E como é que eu estou falando agora com vocês? Olha, se o diabo soprar, se a serpente soprar na sua cabecinha: seu casamento está com problema, dá um jeitinho, enfia o pé na bunda dessa mulher. Eu quero dizer que você vai estar dando ouvido à serpente. Eu só sei falar desse jeito. Se vocês estão no relacionamento, ou até com propósito para o casamento, estão levando a sério isso, e bate aquela disposição, aquela vontade de ultrapassar os limites que a vocês foi dado pelo Espírito, você pode saber que você vai entrar, seu candelabro vai ser destruído, ela vai te engolir. Como eu te dizia, né? Eu peço para vocês não agarrar. Jesus pediu para nem olhar. Quem é mais radical? Eu ou Jesus? Ele dizia isso. Parece ser radicalismo, mas não é. Você que está aqui, que já é casado, você que está com relacionamento, você que está aqui, eu vejo jovens aqui que estão com compromisso para o casamento, você sabe como é difícil. Como é difícil, Julinha, ficar perto de um ariano desse, de olho claro, bonito, sem... meu Deus, né, Julinha? Mas o Senhor impôs a sua consciência de fé limites. Não é verdade, minha filha? Uma consciência de fé, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não é isso, minha filha? Não é isso, vocês que estão aqui? É isso que Deus fez. Esse é o candeeiro que está aceso dentro de você.
Se ele se apagar, ela te engole. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu estou falando de relacionamento, mas isso pode ser em qualquer área da vida. Pode ser com dinheiro, pode ser fofoca, pode ser pornografia, pode ser qualquer coisa. Ela engole a vítima pela cabeça. Satanás trabalha muito a nível da mente, sibilando nos ouvidos. Depois de capturar a mente, o corpo vai junto. É na mente que ela começa a trabalhar até devorar todo o corpo. Tudo começa aqui. Ou vocês pensam que o pecado de Davi começou de uma hora para outra? Ele chegou lá, meu Deus, olhou aquela mulher e falou assim, é hoje. Foi assim? Aquilo começou muito tempo antes. Nos banquetes, nas festas. Ele olhava, se lambia. Rapaz, esse Urias pegou boi com chifre e tudo, hein? Eu estou aqui com essa mulherzinha complicada. No carro, ô mulherzinha complicada, só fica me criticando, só fica reclamando. Olha lá, vai que você está chegando lá. O rei viva para si. E abaixava assim para honrar o rei. Decote, né? E o rei. E aquilo ele já vinha maquinando na sua mente, sibilando. Não é assim? Não é, Fabrício? Então, meu irmãozinho, quando você chegar, viu, Moisés? Os homens que estão aqui, se você chegar no seu serviço, começar a perceber uma mocinha lá, pode ser até irmã também, sabe? Começar a olhar para a irmãzinha, a mocinha lá, e de repente você começa assim, a companhia dessa moça é tão agradável, viu, Moisés? Sua colega de banco, fulana faltou hoje, como ela fez falta, estou sentindo a falta dela. Na hora do cafezinho, do lanche, sentadinho com ela, e comendo o lanche, e mande um pedacinho aqui, e dá um pedacinho do céu. Que coisa linda essa amizade. Tem algum espírito sibilando no seu ouvido aí? Que eu estou sendo radical demais? O irmão está dizendo que eu não posso ter amizade com nenhuma moça no meu trabalho? Eu falei, pode, meu filho, pode sim, eu tenho. Né? No meu trabalho, 4 homens, o resto é da mulher. Tu professora. Mas o que acontece, pessoal? O que acontece? O diabo vai, primeiro, comendo, te engolindo pela mente. Daqui a pouco você está apaixonado. E seu casamento foi para o beleléu. É por isso que toda a turma que eu começo, todo ano que eu começo dando aula, qualquer lugar onde eu for dar palestra, qualquer lugar, eu já conto logo minha história, já jogo logo aquela mulher ali e minhas filhas. Essa aqui é a minha mulher. Eu amo essa minha esposa, porque eu já me comprometo, eu já me amarro com ela. Longe dela, já estou amarrado. Eu não falo para me amarrar, eu falo porque eu estou amarrado. Então, irmãos, ele começa por aqui. Ele começa a destruir você também por aqui. Por exemplo, quando você questiona uma ministração. São animais não gregários, quer dizer, são animais que não vivem juntos, eles não gostam de ajuntamento. As serpentes são solitárias. Qual é a lição que a gente pode tirar disso aqui? Está claro, né? Está evidente. Elas detestam comunhão. A essência do crente, dos filhos de Deus, é a comunhão. Olha, irmãos, quantas pessoas têm aversão à comunhão? Quantas pessoas não gostam do relacionamento da igreja? Tem uma coisa que me entristece muito quando eu ouço pessoas falando que
tem mais amigos lá fora do que na igreja. Que os de fora são mais assim, que os de fora. Eu fico triste, porque a minha vida inteira foi convivendo, tendo amigos com pessoas na igreja. Eu convivo com muitas pessoas lá fora, mas os meus segredos maiores eu conto aqui dentro, fico aqui dentro. Primeiro com ela, depois com vocês, como o Rogério, como o Fabrício, como a Eli. Esses são os meus amigos. Aí eu tenho colegas, companheiros. Mas eu preciso aprender a cultivar amizades aqui dentro. Isso é um desafio para os jovens. Para jovens. Uma vez uma jovem me abordou e falando: irmão, tem que fazer alguma coisa. Porque está difícil casar aqui dentro. Eu falei: está difícil casar em qualquer lugar, filha. Qualquer lugar. Mas o que eu entendo que a dificuldade dela de casar é porque ela não encontrou aqui ainda um irmão com um apartamento montado e com um carro na porta para buscá-la. Eu entendi nesse aspecto. Que ela, de repente, é isso que ela está querendo. Eu contei para ela, quando eu me casei, eu tinha o colchão e o fogão. O colchão era no chão. Lembra, amor? Hein? Não tinha cama ainda. E a gente casou. Então, mas isso é o quê? Na verdade, no fundo, isso é falta de amizade. Uma vez no retiro tinha um mocinho assim, sentado, ao lado de uma outra moça, e ele falou comigo sobre as moças, casamentos, e eu falei: dá uma olhadinha do lado aí. Aí ele olhou assim: dá uma olhadinha no queixinho dela, que queixo lindo ela tem, olha o narizinho dela. Aí ele: que isso, irmão? Ele falou: você não para olhar, você não olha as moças da igreja, dá uma olhadinha então. É só parar para olhar um pouquinho, porque elas estão aí. Tem morenas, tem loiras, tem muitas. Agora você, rapazinho, toma juízo, vergonha na cara, vai estudar, vai fazer um curso, vai ganhar um dinheirinho para poder ter com quê também, né? Porque eu trabalhei 5 anos, irmão. 5 anos só chupando picolé e comendo no RU ali 4 anos para ir na caixa quando depositar o dinheiro. Eu já estava de olho nela para depositar o dinheiro, depositar o dinheiro. No dia que eu saí, eu peguei aquele gerada toda e falei: vou comprar um apartamento. E comprei um apartamento. Um rei, fiz economia. Eu andava muito simples. Eu andava com uma sandália, uma calça jeans. Diz ela que ficava horrorizada, aquela calça surrada. E ela falava: vou casar com esse cara, esse tupiniquim, eu vou dar um jeito nele. Mas, na verdade, eu sempre fui simples, mas não precisava chegar tanto. Então, se você quer casar, mas quer comprar uma calça de 300, 400, 500 reais, um tênis de não sei quanto, é difícil que você vai casar. A não ser que você tenha quem banque você. Mas quem quer casar vai ter que usar uma conguinha mais suave, mais leve para poder casar. Não precisa chegar tanto. Não precisa ser conga, né? Mas dá uma economizada. Não foi assim, varão? Você não teve que economizar para casar com essa loira aí? Ela falou assim: eu quero levar comigo uma API. Mas vou levar. Que a outra já estava comprometida. E pegou aí, casou com ela. Mas teve que fazer economia. Não dá. Então, cuidado. Comunhão é a vida da igreja. O rastro da serpente é torto. Quem já viu a serpente andar retinha? Vocês já viram? Como é que a serpente anda? Não é assim? Então o irmão diz assim: o profeta diz: retos são os caminhos do Senhor. Então aquele que traça para você, para a sua própria vida, caminhos tortuosos, certamente é filho de serpente. É preciso ter cuidado, irmãos.
É preciso ter cuidado com o que você está vendo, com o que você está pegando, onde você está andando. É importante isso. Há um caminho reto que Deus preparou para você. Um caminho de retidão. E onde eu vou conhecer esse caminho? Eu estou chegando à conclusão, Fabrício, irmãos, que a maior dificuldade dos cristãos, dos crentes em entender esse caminho é por não ler a Bíblia. É por não conhecer a Bíblia. Porque quando a gente lê as Escrituras, fica muito claro. Tem textos que eu leio e eu falo assim, meu Deus, o que eu preciso para entender isso aqui? De um dicionário grego? Dicionário português? Dicionário? Não preciso, porque está muito claro. Está muito claro. Então, a única coisa que eu tenho é o seguinte: ou o sujeito não quer ouvir, ou o sujeito já traçou para ele um caminho torto, e ele não sabe como endireitar aquele caminho mais. A língua da serpente é bifurcada. Estou acabando, viu, irmãos? A língua da serpente é bifurcada. De manhã ela diz uma coisa, à noite ela diz outra. É homem de alma dobre, dípsicos. O irmão citou aqui a expressão do grego, que quer dizer homem de duas almas. Homem que tem dupla disposição. Agora ele ouve uma palavra, ele sai daqui disposto. Eu vou fazer, eu vou cumprir, não vou fazer mais isso. Mas os primeiros momentos do seu culto racional, fora do arraial, ele sucumbe porque é homem de língua bifurcada. Uma palavra, agora outra depois. Oscilante. Assim é a serpente. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, disse Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque é uma complicação. É muito complicado. A serpente é mimetista. Algumas serpentes são miméticas, né? Ou seja, imita com suas cores o ambiente, camufla. Muitas vezes a serpente está do seu lado e você não sabe, nem percebe, mas ela está lá entre as folhas, amarelinha, marronzinha, da cor das folhas. Você nem a vê, fica perto dela, mas nem percebe que ela está ali, porque ela é mimética, ela se adapta ao ambiente. Então ela pode chegar aqui e imitar perfeitamente o ambiente cristão. Camufla no ambiente evangélico e engana muito. Tem muita gente camuflada. E não cabe a mim dizer quem é quem, porque eu não sou o Senhor da Seara, eu não sou o juiz de ninguém. Mas são os frutos que atestam quem eu sou, são os meus frutos, são os frutos que eu dou. Como o fruto não cai longe da árvore e você não vai achar jaca debaixo de mangueira, então fica atento à qualidade do fruto que você está dando. Ontem eu estava ali em casa mexendo na minha mensagem, eu vi uma palavra que nem fruto podre. E hoje eu estava mexendo na minha fruteira, eu vi de umas bananas bonitas, pintadinhas, eu fico encantado com banana, irmão. Eu fico fotografando, que coisa linda a banana. Quando eu olhei de baixo, tinha uma aguinha correndo, tinha 3 bananas, uma grudadinha na outra. As 3 aconteceram chutinhas. Ficaram escondidinhas e apodreceram juntas. Um fruto podre pode contaminar o outro. E aí, cuidado, porque tem gente travestida de crente em nosso meio. Vamos ver apenas, para terminar, 3 pequenos textos onde Paulo fala de características de pessoas que estão entre nós, travestidas
de crentes, pessoas que conseguem disfarçar para enganar e prejudicar o rebanho de Deus. Abre primeiro lá em Romanos 16. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17. Paulo chamando a atenção dos irmãos em Roma. Paulo faz uma série de recomendações aos irmãos. Ele tem uma preocupação enorme com a igreja em Roma. Irmãos, a igreja em Roma é a igreja da maior cidade do Império. Não é uma metrópole, não é Nova York hoje, né? Uma grande cidade cosmopolita. Imagina a problemática que essa igreja tinha, por fim. Não é uma Guatemalazinha, não. E já tem problema mais de metro lá, não tem? Imagina uma igreja em Roma, centro do poder. Pois é, ele começa a falar do problema dos irmãos, aí fala para Priscila e Áquila, e faz uma saudação a Trifena e Trifosa, sugestão boa, colocar nos seus filhos, Trifena e Trifosa, e vai saudando os irmãos, e aí lá na frente, no versículo 17, ele diz: irmãos, eu estou rogando a vocês, estou implorando a vocês, notem direitinho aqueles que estão no meio de vocês, miméticos, estão camuflados. Notem bem, porque normalmente eles provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Ele diz: olha, vocês se afastem deles, porque é podre e vai empodrecer você também, vai destruir você. Estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao próprio vento. E com palavras suaves, lisonjas, sibilando. E aí você vai fazer uma visita ao irmão, chega lá, ele sibila no seu ouvido. Você gostou da pregação de Dorival Júnior ontem? Gostei muito. Por que você não gostou, irmão? Por que você não gostou da pregação de Dorival Júnior? Porque ele falou de umas coisas lá que eu não gostei. E aí, por exemplo, ele falou da minha filha. É o Edson, que está sibilando no ouvido do Porfírio. Falei da minha filha, não gostei. Aí Porfírio: não, Edson, aquilo ali foi um exemplo que ele deu. Foi para exortar sua filha, para que ela seja obediente. Você não percebeu isso, não? Mas eu não gostei porque eu no carro, ela falou, no ônibus, no carro e em casa, ela falou comigo que não gostou. Aí ele tomou as dores do filho, da filha. E é comum de tomar, tá? Pai e mãe é tão pegar a causa dos filhos. E até quando eles estão sem razão. E aí, o que acontece? Sibila. Sabe essa? E perde a bênção. Então, olha, só que esse caso aqui é um caso que se corrige facilmente, porque Edson é um crente, tem fruto. Ele pode chegar a mim depois e falar comigo, né? E gente, você conversa e acabou. Pronto, acabou. Como fez o Bento aquele dia, veio a nós, foi Bento, expôs a posição dele em algumas coisas. Isso é ser crente? Isso muda tudo. É maravilhoso. Notem bem, irmãos, fica atento. Fica atento para ver quem está puxando o tapete, porque você vai ter problema. Daqui a pouco você está fora. Aí ele diz no versículo 19: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Irmãos da igreja em Vitória, a vossa obediência é conhecida por todos. Cuidado com aqueles que sibilam entre vocês. 1 Timóteo, vai lá, 1 Timóteo agora. Irmãos, essa água não para de cair, irmãos. Meu Deus. 1 Timóteo capítulo 6. Olha as características do sibilador. Presta atenção às características dele. Capítulo 6, versículo 4. Ele é enfatuado.
Cansativo, ele, sabe, e ao mesmo tempo ele gosta de ficar conjecturando, colocando fatos que aconteceram, questões. Nada entende, mas tem mania por questões. E contendas de palavras. E aí, dessas contendas, nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas. Você começa a suspeitar de irmãos que antes você não suspeitava. Você está vendo, irmão, como é complicado, como é sério isso? E aí começa, olha aqui, ó. Altercações sem fim. O que é altercações? Eu falo uma coisa e você rebate. Uma outra coisa você contesta. Fica nessa altercação. Irmãos que são altercadores. Por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo a piedade como fonte de lucro. Eu estou falando, irmãos, aqui de características de pessoas. Paulo está falando de pessoas que estão dentro do convívio da igreja. Creio, inclusive, que muitos desses aqui não sejam realmente nascidos de novo. Mas tem casos, Paulo fala lá em Timóteo, se não me engano, em Colossenses, que são irmãos. Alguns desses são os irmãos. Ele fala, não estou falando que vocês devam excluí-lo, mas devem exortá-lo e acolhê-lo e ajudá-lo a crescer na fé. Mas esse é quando é crente. Mas quando não é, porque é filho da serpente. É filho de serpente. E para terminar, 2 Coríntios 13. E aí a gente encerra esta palavra do irmão Aguilar. 2 Coríntios capítulo 13. Olha o que Paulo fala à igreja em Corinto, uma outra grande comunidade cristã, onde os irmãos tinham muitos problemas. Irmãos, Paulo está escrevendo aqui, já encerrando a segunda carta, depois de passar anos com os irmãos, depois de estar com eles, de enviar mensageiros, de enviar uma carta, de enviar outra carta agora, a segunda carta. E aí, olha o estado que Paulo termina essa carta. Ele diz assim: esta é a terceira vez que eu vou ter com vocês. Por boca de 2 ou mais testemunhas, ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Eu já disse a vocês anteriormente, torno a dizer, como já fiz quando estive presente, pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo, que outrora pecaram, e a todos os mais, que se outra vez eu for estar com vocês, eu não vou poupar vocês. Porque depois de muito trabalhar com os irmãos de Corinto, ainda tinha gente, olha o versículo 3, gente que estava buscando prova se o que Paulo falava era do Senhor. Paulo, hein? Estou falando de Júlio, não. Nem de Eli, nem de Orival, Júlio, estou falando de Paulo. Tem gente questionando aqui. Posto que buscais prova de que em mim Cristo habita, ou Cristo fala. E aí no versículo 5 ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Examinai a vós mesmos, para ver se vocês realmente estão na fé. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Quase isso. Lutei por vocês e morri na praia. Vocês não entenderam. Entendem o que eu estou falando, irmãos? Vocês que são filhos da luz, vocês que são domésticos, são discípulos, vocês que não são de similar, mas são de louvar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Você que não tem a língua bifurcada, você que não gosta dos corredores nem das trevas, você que gosta da luz, você que quer a verdade,
Você que não tem espírito de serpente, nem a sagacidade dela. Prepare-se. Prepare, irmão. Prepare a sua jornada de fé nessa caminhada com Deus. Deus está levando muita gente. Na minha concepção, no meu entendimento espiritual, os tempos que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis. E estes tempos são muito marcantes e se encaixam perfeitamente, até mesmo na perspectiva da geopolítica global, de um governo mundial, de um mundo onde há uma desordem mundial. A perspectiva que eu tenho é que logo, logo, a igreja vai ser arrebatada. A igreja não vai ficar aqui, porque, Fabrício e amados irmãos, a mentalidade deste mundo, ela está, como diz Rogério, o mundo está se especializando em ficar cada vez mais endemoniado. Ontem eu abri meu Facebook e vi um delegado de polícia, alguém inclusive fez eu não tinha visto uma pessoa, como é que eu posso dizer, que está no meu Facebook, comentou alguma coisa de um delegado que não está no meu Facebook. Pode isso? Pode, né? Eu estou até querendo tentar ver quem é esse advogado, adicionar esse cara. Ele viu um capítulo daquela novela da Rede Globo. E ele começou a citar em um único capítulo tudo que ele viu. E ele disse assim no final: é possível, depois de assistir um capítulo desse, sonhar com uma família estruturada? Você falou aqui ontem. É possível sonhar? Eu, como delegado, é possível sonhar? Há alguma esperança para a família depois do que eu estou vendo nesse capítulo da novela? É essa mente que governa o mundo. É essa mente que vai instruir os filhos das trevas. Se você não for filho de Deus, lavado e remido no sangue do poder, se esse livro não for o seu livro, a palavra de Deus, a sua fonte de vida e de inspiração, você vai parar para ouvir o sibilar da serpente. Foi isso que Jeová falou para você? Foi isso, Zé, que Jeová falou para você? Acordem, presbíteros, acordem, irmãos de encargo, acordem. Vamos, pela misericórdia de Deus, voltar à prática das primeiras obras, a esse viver simples da igreja, né, Rogério? Essa alegria da salvação, a simplicidade da relação humana, o convívio dos santos, a alegria com a palavra. Porque se nós não nos agarrarmos a essa clarabóia, nós vamos afundar neste oceano da iniquidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre do espírito da serpente.